Bom, boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que nos assistem pela internet também. Tem muita gente nova que eu estou vendo aqui hoje pela primeira vez. Prazer em recebê-los aqui na nossa casa. Bom, antes da palestra, nós temos alguns avisos. Que nós temos palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras. De segunda, terça e quinta, a palestra no mesmo horário de hoje. Plantão de atendimento é a partir das 19h15. Aos sábados, a palestra às 17 horas, o plantão de atendimento às 16h30. E nos domingos, a palestra às 10 horas, o plantão de atendimento é a partir das 9h30. Fora isso, nós temos também um trabalho de assistência social, que é a distribuição de cestas básicas, que é feito toda segundo sábado de cada mês, a partir das 10 horas da manhã. Então, nós sempre pedimos àqueles que quiserem colaborar, nós distribuímos cestas básicas. Ainda são 60 famílias ou aumentou? 60. Nós temos 60 famílias cadastradas, né? Então nós distribuímos 60 cestas básicas por mês. E quem puder ajudar, toda ajuda será bem-vinda, com mantimentos não perecíveis, né? Arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, café, macarrão. E quem quiser também vir conhecer o trabalho, no segundo sábado de cada mês, a partir das 10 horas da manhã, quem quiser vir conhecer o nosso trabalho também, o convite está feito. É um trabalho bonito, interessante. E também nós temos a distribuição dos lanches, que é feita a cada 15 dias aqui no metrô de Santana, para as pessoas carentes. Também, aqueles que quiserem ajudar com bolachas, café, leite, a gente distribui para o pessoal na segunda a cada 15 dias. Quem quiser vir também participar desse trabalho, ele é feito a partir das 18, Sandra? 18 horas, né? Também, a gente precisa de gente, inclusive, para trabalhar nesse trabalho da distribuição dos lanches lá no metrô. Se alguém quiser vir, também será bem-vindo, é uma ajuda bem-vinda. Aqui nós temos algumas datas espíritas. No dia 30 de junho de 2002, desencarnou Chico Xavier, o maior médium espírita do Brasil, o mineiro do século, né? Acho que todos conhecem o Chico. Vamos então agora nesse momento, cerrando os nossos olhos, serenando as nossas mentes. Vamos serenar o nosso coração. Vamos imaginar a figura do Mestre querido. Vamos imaginar que Ele está nos envolvendo em uma luz de paz, de amor e tranquilidade. Vamos deixar lá fora os nossos problemas e as nossas aflições, para que possamos aurir dos fluidos benéficos do ambiente, que já foi preparado antecipadamente pelos nossos amigos espirituais. Vamos respirar este ar envolto em paz, amor e tranquilidade, permitindo que todas essas energias salutares revigorem nosso espírito, dando-nos a paz e a serenidade necessárias para que possamos prosseguir na nossa caminhada terrena. Que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje, o tema é fatalidade, é do Livro dos Espíritos, o livro 3, As Leis Morais, capítulo 10, item 6. Quem vai fazer a palestra de hoje é a Leda. Que ela seja muito feliz na palestra de hoje. Boa noite a todos. A nossa querida família Casa do Caminho. Bem-vindos aqueles que estão chegando também pela primeira vez. E hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Como a Eugênia falou, é o terceiro livro das leis morais da vida, que são as leis de Deus, as leis divinas.
E o tema da noite, fatalidade, ele está inserido na lei de liberdade. Interessante, né? Falar fatalidade com liberdade. Então, nós vamos procurar entender, à luz da doutrina, o que vem a ser fatalidade. Para entendermos um tema, nós primeiro fomos buscar no dicionário o significado da palavra fatalidade. E ele nos diz o seguinte: fatalidade é a força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos, o destino. Fatal é tudo aquilo que é certo, prescrito pelo destino, irrevogável, que necessariamente acontecerá, inevitável. Então a gente percebe que fatalidade se torna, assim, algo muito fechado, né, diante dos acontecimentos. Isso pela simbologia nossa, da nossa língua, pelo significado do dicionário. Quando nós vamos analisar, através dos acontecimentos, o que é a fatalidade? Então nós vamos perceber que diante dos acontecimentos, nós temos 3 correntes que enfocam a fatalidade. A primeira delas é o determinismo. O determinismo diz que todos os fatos, tudo o que acontece, estaria pré-determinado. Tudo pré-determinado, sem exceção. Tem uma outra corrente oposta a essa, que seria da aleatoriedade, dizendo que nada estaria pré-determinado, que as coisas acontecem sem haver uma determinação prévia. E uma outra corrente que mescla essas duas e que diz o seguinte, que alguns acontecimentos, parte deles, estariam pré-determinados e outra parte não. Então, nessa terceira corrente, é que a ciência concorda, que é a concordância científica, e onde a doutrina espírita também concorda e endossa essa terceira corrente, que há acontecimentos pré-determinados e outros não. Ora, se nós fôssemos encarar a aleatoriedade, por exemplo, seria o caos. Nada estaria pré-determinado. As coisas estariam se gerindo por si, o caos se gerindo por si próprio. Se nós fôssemos encarar a outra corrente, um determinismo, aonde haveria a responsabilidade? Porque se tudo é previamente determinado, qual é o papel que nós fazemos? Seria nulo, nós seríamos meros fantoches, agindo com algo adredemente preparado para que ele se concretizasse. Muito bem. Então nós vamos buscar, a doutrina espírita nos mostra, no Livro dos Espíritos, a questão de número 851, Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos, né, o nosso tema da noite. Ele pergunta, e não é a resposta de um espírito, é a resposta de vários espíritos em partes diferentes do mundo, e as respostas concordantes. Então Kardec pergunta sobre esse tema, sobre a fatalidade. Ele faz a seguinte pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Isso Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem, que é onde que nós vamos estudar essa resposta que eles nos dão. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Olha o que os espíritos respondem. Eles não falam na palavra pura e simplesmente destino. Eles colocam que nessa escolha de provas se traça uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas, os espíritos, de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar,
pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Olha a resposta que os espíritos deram. Então, eles falam que fatal, que há uma espécie de fatalidade, como nós falamos, misturando essas duas correntes, aonde o espiritismo concorda, há uma espécie de fatalidade na escolha das provas. Por quê? Quando nós reencarnamos, na espiritualidade, é que ele fala, dependendo da posição em que se encontra. O que quer dizer isso? Se o espírito é mais evoluído, ele tem mais entendimento. Então, ele percebe as falhas de uma encarnação passada e ele procura se ressarcir disso numa nova encarnação. Se o espírito é menos compreensivo, se ele já não tem essa noção, ele conta com a ajuda dos mentores, daqueles ministros da reencarnação que o ajudam a escolher as provas. Então, essas provas que nós vamos sofrer, físicas, elas são planejadas espiritualmente. Ora, quando eu faço um planejamento, isso não quer dizer precisamente uma execução, não é verdade? Eu posso planejar e não dar certo. Na espiritualidade, há esse planejamento da minha encarnação. Mas uma vez aqui encarnado, esse meu plano pode falhar. Por quê? Eu posso mudar para melhor ou para pior. Eu posso ter acréscimos da bondade de Deus e ter as minhas penas suavizadas, aquelas provas que eu escolhi suavizadas, ou eu posso estar me comprometendo nesta encarnação e ter aquele puxão de orelha espiritual, aqueles avisos que nós recebemos, né, que são provas, junto das provas que eu teria que sofrer, para que eu possa ser acordado e lembrar daquilo. Mas essas provas que eles dizem são as físicas, porque as provas morais, eu escolher entre o bem e o mal, isso fica ao meu critério, é a minha liberdade. Por isso esse tema fatalidade, nessas leis morais, ele está dentro da lei de liberdade, que é a lei de Deus, que Deus concede ao homem, que é o nosso, nós sempre falamos do nosso livre-arbítrio, liberdade de agir e responsabilidade de arcar com a ação. Porque o agir não fica só aí, agir e ponto. Não, é agir e receber a ação de volta, a reação dessa ação que eu pratiquei. E os espíritos vão dizendo para Kardec que todas essas provas, os bons espíritos, eles podem influir. E eles influem. Quem são esses espíritos que influem na nossa vida? Né? Nessas provas que eu escolhi, são os nossos mentores, os nossos guias protetores, os anjos da guarda, aqueles espíritos familiares que nos antecederam, que estão do outro lado, velando, cuidando de nós. Então eles podem nos dar uma ajuda, mas não fazer por nós. Então são essas inspirações que nós temos, esses pensamentos que às vezes faça isso, puxa, nós vamos chegando a uma determinada fase da vida, será que já não está no tempo de você olhar para esse lado, para um lado espiritual, é o momento de você trilhar um determinado caminho, buscar Deus. Então são essas inspirações desses amigos, que não importa o nome que eles tenham, que vêm até nós, então são esses avisos, essas advertências que nos exortam ao bem. E do mesmo modo, existem aqueles espíritos que não são tão evoluídos, que eles tentam nos assustar, que eles tentam nos intimidar, que tentam fazer com que as coisas que nós nos propomos, pelo seu próprio desenvolvimento, eles não querem que nós também tenhamos
o desenvolvimento que eles não adquiriram ainda. Então, são aqueles empecilhos, aqueles entraves na nossa vida. Cada vez que eu vou fazer um bem, que eu vou a uma reunião do centro espírita, que eu vou fazer algo, acontece alguma coisa. Chega visita, chove, tem trânsito. Então, vão acontecendo fatos que tentam me desanimar, me desviar do bem. Mas, esse decidir moral, é uma atitude moral, entre o bem e o mal, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou trilhar, o caminho que eu vou seguir, se eu vou ter a firmeza nos meus propósitos, isso cabe a mim, ao espírito encarnado. A doutrina espírita é clara, não há influência que possa nos desviar quando nós não queremos. Por quê? Porque quando eu quero seguir no bem, eu já me ligo com esses amigos da espiritualidade que estão me ajudando. Agora, se esse amigo menos feliz, ele tem acesso a mim, é porque eu abri esse canal também, porque eu não estou tão determinada e tão firme. Mas a decisão é minha e a responsabilidade é minha. Então, a reencarnação é esse compromisso. Eles falam dessa espécie de destino, entre aspas, espécie de destino. Nada é escrito em pedras. São planos, projetos feitos. Então, nós temos até um fato muito interessante de um trabalhador da doutrina espírita. Ele se achava merecedor de muitos favores da espiritualidade, como um bom trabalhador, passista, receitista, trabalhava no centro. E um belo dia, no seu trabalho, ele acabou manipulando uma máquina e perdeu o seu dedinho nessa máquina. E ele ficou revoltadíssimo. Ele não entendia como é que podia ele, trabalhando na seara de Jesus, um trabalhador, doando o seu tempo para Jesus, para um centro, para a causa do bem, como que isso poderia ter acontecido com ele? Aí ele ficou muito revoltado e se afastou temporariamente da casa espírita. Porque nós somos assim, quando está tudo bem, ótimo. Quando alguma coisa não vai bem, bom, eu vou procurar outro lugar que é mais forte, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Essa não é a fé que Jesus nos exortou. Essa é a fé quando está as coisas ao nosso favor. Então, com essa fé, que era as coisas a seu favor, ele se afastou temporariamente. Depois, através de tanta insistência dos amigos, ele retornou à casa espírita. E numa reunião mediúnica, ele recebeu a orientação de um amigo espiritual. E ele disse, olha, numa encarnação lá atrás, você foi um senhor de fazenda. E você usava de muita severidade com seus escravos. Você era muito severo, você infligiu muitos castigos a eles. Estava no seu karma, na sua jornada, nesse seu planejamento, perdeu o braço. Mas por causa das suas ações, você teve o merecimento de perder somente o dedinho. Então, esse é o nosso caso. Às vezes, onde nós achamos o mal, é um bem. Porque o mal maior foi cortado. Joana de Ângeles, espírito, né, protetor do Divaldo Franco, ela diz, quando nós agradecemos a Deus, nós sempre costumamos agradecer pelo bem que nós recebemos, por aquilo que eu pedi e fui atendida. Quantas vezes nós lembramos de agradecer pelo mal que não nos aconteceu? Quantos males são cortados, são desviados ou são amenizados, suavizados pelo nosso procedimento? Porque nós vamos tendo mérito. Diante da lei de Deus, a lei é amor. Diante dessa lei infinitamente amorosa, nós precisamos aprender, somos aprendizes na escola terrena. E Deus quer que nós nos melhoremos. Então essas lições vêm para nos mostrar qual é a verdadeira razão da nossa estada aqui? Para que todo esse planejamento, para que esse todo compromisso, essas várias estadas aqui? Então, nós vamos vendo, como nós vimos que essa corrente fica intermediária, se há mais ou menos, não é fatalidade, mais ou menos uma fatalidade na escolha das provas,
A única fatalidade, verdadeiramente, na nossa vida, é a morte. É algo que ninguém escapa. O rico, pobre, branco, preto, religioso, ateu, todos terão o seu momento. E o que é a morte diante da doutrina espírita? Ela não é o final de tudo. A morte, ela é o final de um estágio, de uma etapa, é o fim de uma encarnação, é a ida para a espiritualidade, para uma preparação, como nós falamos, esse planejamento, essa preparação para uma próxima encarnação, para a nossa evolução. Então ela não é o fim, ela é um ciclo. Como nós falamos desse planejamento, que ele pode ou não acontecer, André Luiz, em uma de suas obras, André Luiz Espírito, através dos livros de Chico Xavier, em uma de suas obras, ele diz de um espírito que estava prestes a reencarnar, e lá na colônia onde André Luiz estava, estagiando e escrevendo para nós, contando as novidades do mundo espiritual, esse espírito se preparando. Sabe como é a preparação da reencarnação no plano espiritual? Há corpos na espiritualidade tridimensionais. Como quando a gente vai a uma feira de ciências, a uma exposição que a gente vê aqueles bonecos de cera, só que são translúcidos. Nós conseguimos vislumbrar, dependendo, claro, da evolução de cada espírito, vislumbrar como vai ser o seu corpo físico na encarnação. E nós escolhemos, claro, tem a genética, que atua, né, que é uma lei física, mas nós escolhemos esses limites físicos, que a gente falou, essa mais ou menos fatalidade, esses limites físicos. Se eu tenho tendência a beber, eu vou pedir um fígado mais delicado, para que eu possa ter esse freio na minha encarnação. E assim por diante. Se eu vou pedindo esses freios fisicamente. Então, na espiritualidade, eu vislumbro já o meu futuro organismo. Eu sei as tendências que eu tenho de determinadas doenças que eu posso ou não contrair. Tudo isso é um acordo lá. Então, nesse planejamento reencarnatório, André Luiz, junto com seus assistentes na espiritualidade, o espírito, o ministro da reencarnação, diz para esse reencarnante, ele diz, e não me volte aqui antes dos 70 anos, viu? A recomendação que ele faz, não me volte aqui. Quer dizer, a morte, ela tem um tempo exato. Será que ela tem? Um tempo exato para acontecer? É marcado, está escrito lá em cima, você vai voltar no dia tal, do ano tal, a tal hora. De jeito nenhum. Experimenta atravessar uma avenida sem olhar, sem prestar atenção. O que acontece? Experimenta devagarzinho e se comprometendo fisicamente, se alimentando em excesso, cometendo qualquer tipo de excesso. Eu vou abreviando meu tempo de estado aqui. Então eu tenho mais ou menos um tempo. Eu venho com esse fluido vital para mais ou menos um tempo de estada, de permanência no planeta Terra, dependendo do meu compromisso, do meu trabalho, do que eu vou precisar fazer. E cabe a mim valorizar esse templo do espírito, porque é isso que é o nosso corpo, é o templo do nosso espírito. Então, cabe a cada um de nós valorizar, para que nós não desperdicemos as energias, para que a gente não perca tempo, anos da nossa estada aqui, meses, dias, com nervosismo, com irritações, que não tem sentido, que não precisa disso, e que somando diminui a nossa vitalidade. Ou torna, se não diminui, torna no estágio assim da maturidade, torna mais comprometido, torna mais denso, mais preocupante, mais frágil. Por quê? Porque eu comprometi com nervoso, com irritação, com estresse, com tudo isso que a vida moderna nos inflige. E se nós não temos uma válvula de escape, um entendimento espiritual, se não recebemos essa benesse do alto em forma de fluidos salutares, em forma de uma meditação, através de uma yoga, através de um exercício físico, alguma coisa saudável que equilibre o nosso organismo, então nós vamos destruindo essa obra de Deus, que é a máquina mais perfeita que nós temos notícia, que homem algum conseguiu construir. Já tentou fazer robô,
mas o nosso organismo, uma máquina tão perfeita como o nosso corpo, ninguém conseguiu fazer. Então, com esse carinho que é preparada a reencarnação. Então, não há fatalidade nesse sentido. Só a morte, dependendo da vida de cada um. E quando nós falamos fatalidade, geralmente nós damos uma pecha assim negativa. A gente fala fatalidade no sentido de uma desgraça, de uma coisa ruim. Mas a fatalidade, ela é neutra, ela não é nem boa nem má. Nós é que usamos um termo. Nós falamos, tem pessoas que têm uma fatalidade, parece que a fatalidade segue essas pessoas, tudo dá errado. Será que é a fatalidade que segue ou será que são aquelas provas que essa pessoa escolheu no plano espiritual? Será que isso que acontece com as pessoas, que a gente vê, fala, mas fulano é tão bonzinho, é um doce de pessoa e tudo acontece com ele? Acontece que nós estamos vendo aqui e agora. Ele é bonzinho nesse momento, mas nós não sabemos lá atrás o que foi. Então, quando nós pensamos assim nessa fatalidade, nas pessoas que parece, nós sabemos que é uma consequência. É uma consequência. Se não é consequência de agora, é consequência do passado. Todo ato, você age de livre vontade, mas a consequência, ela vem também de uma outra maneira. Da mesma maneira que você agiu, você recebe de volta. Essa é a lei de Deus. É a lei da causa e efeito. E é uma lei amorosa, que nós não precisamos necessariamente retribuir aquela coisa ruim que eu recebi da mesma forma. Eu posso estar retribuindo aquele mal, aquela coisa ruim, com amor. Está transformando esse meu planejamento, isso que eu deveria passar, em pontos positivos para mim. Não é assim na contabilidade divina? Quando eu deposito num banco, o que acontece? Meu saldo cresce. Quando eu retiro, ele diminui. Assim é a contabilidade divina. Quando eu pratico um ato em nome do amor, do bem, a minha conta divina, ela sobe. E ao contrário, também é verdadeiro. Jesus nos ensinou, quando fizerdes bem a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Está fazendo a mim. Então, esses pequeninos são esses pequeninos, não somente no sentido das crianças, os pequenos espirituais, os mesquinhos, os ignorantes não no sentido pejorativo, ignorantes da lei de Deus, que não conhecem ainda. Porque nós sabemos que cada um dá o que tem. A boca fala, dizia Jesus, do que a alma, do que o coração está cheio. Se ele está cheio de amor, através das minhas palavras, eu vou colocar para fora amor. E o contrário também acontece. Então, quando nós avaliamos essas pessoas, normalmente, quando as coisas acontecem, que nós temos, às vezes, colocamos a pecha de fatalidade, e nós procuramos dar desculpa às coisas que acontecem. Falar, isso mesmo, isso é destino. Aconteceu isso porque é o meu destino. Então eu ponho a culpa. É muito fácil pôr a culpa no destino pelas coisas que acontecem. Quando eu não entendo que o que acontece hoje é consequência, se não é dessa vida, se eu não acho a causa agora, ela está lá atrás. Então é muito fácil colocar no destino. Vale agir, a ação. Outras vezes nós colocamos a culpa nos espíritos. Eu estou assim, sabe por quê? Porque eu tenho um obsessor, que ele me segue. É tão fácil. Esse obsessor deve ter um ombro maior que... enorme. É muito fácil colocar a culpa nos espíritos. Ou meu anjo da guarda não me ajudou, não estava perto, talvez eu não rezei, não estava... Enfim, eu tiro a culpa de mim e coloco no outro. Em outros fatores também. Eu agi assim por causa disso. Porque eu estava cansado, porque eu trabalhei muito, porque foi meu chefe, porque... Enquanto eu tirar de mim essa culpa, eu não assumir esse ato, as minhas ações, eu não me assumir fazendo as coisas e procurar fora, eu não vou encontrar dentro. Porque não é fora, é dentro que eu tenho que resolver. A nossa resolução, antes de tudo, ela é interna. É a nossa autorresolução.
para depois eu resolver as coisas de fora. Não buscando bode expiatório. A história do bode expiatório é interessante, né? Conta, se fala em bode expiatório, conta porque o bode antigamente, ele era aquele animal que as pessoas chegavam perto e contavam todos os seus problemas, suas mazelas, seus pecados, falavam tudo para o bode. E ficava livre daquela carga, daquele peso, e o bode ficava com toda a responsabilidade, com toda a culpa. Por isso que a gente fala o bode expiatório. Então a gente sabe que o bode expiatório não existe, que nós não temos com quem dividir. Não tem espírito que seja bode expiatório, parente, nada. Nós temos que resolver. Cada um por si resolver a nossa jornada. Porque a lei, ela quer nos educar. Ela não quer nos punir. Quando nós falamos na espiritualidade, nesse projeto reencarnatório, é educação, é evolução, é compreensão, é para o nosso progresso, para sermos melhores, para entendermos Deus. Então, esses obstáculos, nós mesmos colocamos o nosso caminho. Para quê? Para que nós possamos nos direcionar na estrada que nós escolhemos. Porque senão nós nos desviamos. Nós nos distraímos com a vida na Terra, porque a nossa vida, cada vez mais e mais, ela tem muitos atrativos. Ela tem as internets, ela tem os cinemas, ela tem os teatros, os shows. Então nós vamos nos levando com as coisas boas da vida. Quando tudo está bem, esquecemos de Deus, que é o verdadeiro sentido da vida, da espiritualidade, da eternidade do espírito. Porque é isso, se nós falamos que a única fatalidade que nós temos é a morte, essa é a fatalidade, então nós sabemos que nesse momento dessa passagem, numa prestação de contas, não para Deus, da nossa consciência, quando nós cairmos em si, na espiritualidade, nós vamos ver tudo aquilo que deixamos de fazer, que deixamos de realizar. Então esses eventos pelo meio do nosso caminho, que acontece, nós sabemos que cada um de nós é construtor do seu próprio destino. Nós somos construtores. Nós reencarnamos com as nossas tendências, boas e más, aqueles arquétipos que trazemos na nossa alma, que é o somatório de várias e várias existências, de bondade, de maldade, de disciplina, de indisciplina. Então, todos aqueles que são negativos, nós estamos aqui para contrapor o positivo. Né? Então, essa é a lei. Trocar, reverter tudo em amor. Reverter para o bem, para o progresso. Essa é a finalidade. E quando nós falamos escolha de provas, né? Nós falamos, vamos escolher as provas, nós temos às vezes a impressão que essas provas, nós estamos escolhendo esse mais ou menos destino, quando a gente faz meio destino, que não é uma coisa certa, que nós escolhemos isso, não é para pagar. Porque muitas vezes, aquela ação errada do passado, que eu pratiquei, para a pessoa que eu pratiquei, essa pessoa que recebeu a ação, muitas vezes numa outra encarnação, já nem está comigo. Está num outro processo, já me perdoou, já evoluiu, ou já está reencarnado num outro lugar. Então, essa ação é para o universo. É a lei de Deus, da fraternidade que Jesus dizia, da irmandade grande que é a Terra. É a lei do amor. Então eu tenho que fazer o bem, não importa quem esteja do meu lado. Para quê? Para que esse bem anule o mal cometido, aquele mal lá atrás. Então o bem é essa lição de amor. Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. E é esse amor com aqueles que estão do meu lado, dentro do lar, no meu local de trabalho, na via pública, na família mais ampla, mais extensa, não só aquela família restrita ao lar, mas aquela família grande, que nós sabemos que é aí que está os nossos desafios. E aí que muitas vezes a gente acha que acontecem as fatalidades, né? As fatalidades da vida. Porque são espíritos necessitados de educação. Nós precisamos de educação. De educação através da terapia do amor.
vamos nos educar através do amor. Quando nós falamos dessa fatalidade, por exemplo, hoje fazendo a palestra, nós estamos vendo os noticiários, então a gente vê o que aconteceu com o avião, acho que todos ouviram a notícia ontem, aquele avião, e nós pensamos, como pode, diante da lei de Deus, aconteceu, mas que prova que é essa? Quantas pessoas, porque tinham pessoas de várias nações, não só brasileiros, de diversas nações, reunidos ali naquele momento. A doutrina espírita nos mostra que o homem, ele tem algumas relações. Ele tem uma relação, em primeiro lugar, com Deus. É ele com Deus que é a sua consciência cósmica. Ele tem uma relação com ele mesmo, que é essa relação com ele mesmo e com Deus, que é a consciência cósmica. Ele tem uma relação com a sua família e ele tem uma relação com a sociedade maior, no âmbito maior. Então, esse homem, ele pode ser muito bom com a sua família e ser ruim com ele. Por exemplo, ele pode tratar muito bem todos os seus familiares e se aviltar, e ter algum vício que faz mal para ele, então ele é ruim com ele. Ou ele pode ser muito bom com ele, ser íntegro, se cuidar e ser um péssimo familiar, um déspota dentro do lar. Ou ele pode ser muito bom consigo no lar e ser socialmente uma pessoa que dilapida o patrimônio público, uma pessoa que não é uma pessoa boa para a sociedade. Então tem esses 3 fatores de relacionamento do homem. Consigo, evidentemente consigo com Deus, com a família, que ele reencarna, e com a sociedade no sentido mais amplo. Quando ele falha num desses pontos, numa dessas relações que ele tem, é justamente aí que ele vai precisar experienciar numa próxima encarnação. Então os espíritos nos dizem que muitos dos que falharam com a sociedade, num acontecimento desse, que acontece, que ocorreu, que nós acabamos de ver, eles se reúnem para juntos estarem expurgando algo do passado. Nós não sabemos exatamente quem são, o que são, como são agora. E a gente vai ver, a mídia vai falar, vai mostrar, são pais, são seres humanos, uns bons, outros nem tanto, outros que perderam o voo, enfim. Houve uma tragédia de um incêndio de um circo em Niterói. Eu não sei, faz já alguns anos que houve no Rio de Janeiro. Chico Xavier, através da sua mediunidade, ele recebeu espíritos contando por que estavam ali, naquele circo. Quem vai a circo? São famílias. É o pai, a mãe que leva o filho para ver um espetáculo circense. Então, eram espíritos puros, bons, comuns, como cada um de nós, né? Espíritos ali reunidos, crianças. E aí houve a comunicação depois, e contaram para o Chico, né, que era karma, que já era uma expiação, essa prova de morrer queimado no circo, de vidas passadas, que já era aquele resquício dos circos romanos, onde se queimava a gente, se jogava as feras, e faziam das pessoas, dos cristãos, dos primeiros cristãos, tochas humanas. Colocavam no poste, amarravam, jogavam combustível, incendiavam, que morriam queimados, para o deleite da multidão. Então, olha a responsabilidade. Aqueles que faziam isso, alguns falaram para o Chico que tinham ainda um resquício dessa época e queriam sentir na pele o que era morrer queimado. Então, naquele planejamento, propuseram essa fatalidade para que eles pudessem se sentir quites com a lei de Deus. Olha que interessante. Então, quando nós avaliamos, segundo as leis de Deus, segundo a doutrina, nós vamos percebendo que tudo faz um sentido. Nada é aleatório. Porque quando nós olhamos para o universo, nós olhamos para a natureza, nós não percebemos nada aleatório na natureza. Nós não percebemos uma inversão de dia, de noite, de estações do ano. De vez em quando, há algumas intempéries, sim. Mas o universo, ele tem uma lei soberana e justa. Uma lei
muito certa. E assim é com os homens, com cada um de nós. É uma lei, é a lei do amor que nos une, que nos rege, a lei de causa e efeito de Deus. Então, quando nós analisamos, avaliamos alguma coisa, é importante que nós possamos compreender, estudar, saber o porquê das coisas, porque isso nos dá muita força. Quando nós compreendemos, entendemos e conseguimos sentir que Deus está presente nas nossas vidas, que os espíritos têm essa proteção soberana, a proteção dos bons amigos, e quando algo acontece, ou uma provação coletiva ou individual, nós não sabemos qual foi a falha das pessoas, se consigo, se com a família, se com a grande sociedade, mas nós sabemos que acima de tudo há a mão de Deus. E quando Jesus nos ensinou a orar, no Pai Nosso, Jesus dizia: não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos do mal. Porque quando nós caímos em tentação, nós estamos no mal. Então Jesus nos ensinou na sua oração, que nós possamos sempre lembrar dessa oração e seguir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, agora nós temos alguns minutinhos para fazer, quem quiser fazer alguma pergunta para a Leda, quem quiser fazer alguma colocação, nós temos alguns minutinhos para isso. Então, Leda, a gente fala muito, né, da gente faz, tem que pagar, a lei da ação e da reação, né? Só que Deus, como você falou, né, ele é tão maravilhoso, tão justo, né, e tão pai da gente, que mesmo que a gente tenha errado muito, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, né, e trabalhar nessa encarnação de uma forma mais caridosa, mais sensata, né, do que aquilo que nós fizemos, e tudo aquilo que nós fizemos lá no passado, não que vai ser perdoado, porque quem tem que se perdoar somos nós, né? A primeira pessoa que tem que se perdoar sempre é a gente, né? A gente esquece, fala em perdão, mas o perdão maior tem que ser de nós para conosco mesmo. E a gente trabalhando, a gente fazendo as coisas, como você falou, trabalhando realmente na seara de Jesus, sem querer receber nada em troca, aquilo que era um mal muito grande para acontecer, né, é não tirado da nossa frente, mas é colocado de uma forma mais tranquila, porque a gente compreende o porquê. E quando a gente compreende, fica mais fácil passar pela tormenta, né? Não seria fácil só arrependimento, né? Seria muito fácil, né? Precisa da ação, da reparação. A reparação. E essa reparação que às vezes a gente confunde. A gente fala, causa e efeito, né? A reparação não é só através do sofrimento. Ela pode ser através do trabalho, do amor. Através do amor. Quantos missionários que vêm por uma reparação? Não, o próprio André Luiz, nas suas obras, ele nos conta. Não, de forma alguma. De forma alguma. De uma maneira suave, né? A gente sempre fala dos dois caminhos, né? A dor e o amor. Nós ainda, de vez em quando, vamos pela dor. Mas quando a gente descobre o amor, aí ninguém mais quer saber da dor, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Você falou do círculo, nós estávamos lembrando também casos mais ou menos paralelo aí. O Joel, o Andraus, são todos esses espíritos que agiram no passado, realmente nessa época, na perseguição dos cristãos, né? Então, eles, para se libertar mesmo da consciência pesada, depois de 20 séculos, né? Quase 20 séculos. Então, eles foram sendo preparados através das várias existências para atravessar um período, esse que é verdadeira turbulência, né? Mas, logicamente, eles foram resgatados, né? Os socorristas vão lá, vão levar para o hospital, eles vão começar uma nova vida, uma nova existência. Mas como é difícil as pessoas que não têm nenhum conhecimento acertar, se ajustar com esses acontecimentos. Hoje uma pessoa me esmiuçou com as perguntas. E sabe, a gente entra quase
sobe, né? Porque a gente quer explicar, mas tem certas coisas, olha, você não vai entender, eu vou te explicar, é assim, assado, entendeu? Precisa ler, estudar, mas como é que fica a compreender. pessoa nesse estado, como é que sai? Falei, vai para o hospital, eles são atendidos, o socorrista vem, uns são atendidos logo, outros ficam ainda algum tempo ainda naquele local do acontecimento. São coisas que fogem à nossa compreensão. Cada caso é um caso, mas nenhum deles escapa. A justiça de Deus a todos protege, né? Então nós vimos todos esses casos que o Chico contou, agora você contou do braço, aquele homem do engenho, que tirou o braço do servidor, né? O escravo. Então, são o filho, tantos, ele trabalhou né? tanto na causa do bem, ele foi atenuado. A lei de causa e efeito foi mais suave com ele. Então ele perdeu apenas um dedo. Então ele estava lá, igual aquele do motocicleta que se arrebentou todo. Aí ele falou, você está chorando? Você não sabe o trabalho que você deu para você salvar os seus ossos. Quer dizer que ele não teve osso quebrados. Ficou todo cheio de hematoma, mas o motoqueiro reclamando que ele trabalhava, cumpria obrigação para lá, para cá, o dia inteiro, ajudava, era família, isso. Tinha o trabalho no centro, então esse também estava reclamando, né? Mas ele também recebeu ajuda. Quer dizer, ele ficou todo machucado, mas não quebrou um osso só, um desastre. Quer dizer, são coisas que fogem à compreensão, né, da pessoa, mas a justiça de Deus está sempre presente, né? Tem o Chico Xavier também tem um livro da sua obra, que é Ação e Reação. Ele conta também a história de dois trabalhadores de colônias espirituais. Eles já tinham condição de ir para um mundo superior, além do nosso lar, dessa colônia espiritual, que eles já tinham merecimento de uma elevação. Mas eles lembraram, eu lembro de um deles, que ele lembrava que quando ele era soldado, ele tinha empurrado um colega de um precipício. Ele já estava quites com a lei de Deus, ele já tinha trabalhado, já tinha merecimento de ir para esferas superiores. Ele não quis, ele pediu para reencarnar e voltar, e sofreu um acidente aéreo para que ele sentisse o que sentiu aquele que ele fez, porque isso ficou na consciência. Mas você não precisa passar por isso, não. Eu não vou conseguir continuar minha jornada enquanto eu não vencer esse bloqueio que eu estou sentindo. Porque fica um bloqueio espiritual mesmo. Nós falamos dos bloqueios psicológicos aqui encarnados. O espírito é o mesmo. Encarnado tem a matéria, desencarnado na espiritualidade. Somos o mesmo. O grau de evolução, de entendimento. Então ele não quis continuar a sua jornada. Ele pediu para reencarnar e sofrer na sua linha kármica, né, como nós falamos, nesse planejamento, sofrer essa fatalidade, digamos assim, né, desse acidente aéreo, para que ele pudesse sentir o que ele fez no outro. Que ele empurrou do precipício, ninguém viu, ninguém sabia, só ele sabia, mas ficou na sua consciência. Então olha como é importante, né, os nossos atos, aquelas nossas ações, nossos pensamentos mais íntimos. Isso não vem ninguém de fora falar, nos tirar, não tem, só nós mesmos, né? Eu só queria fazer uma colocação que é naquele livro O Amor Me Trouxe de Volta, né? Ela não é um livro espírita, foi escrito por uma terapeuta americana, e ela coloca isso que a Leida colocou, que através das pesquisas dela, porque nesse livro ela conta casos de encarnação de crianças, né, de reencarnação de crianças, e através das pesquisas dela ela percebeu que o que impera é a lei do amor. Porque muitas vezes ela diz que nós temos a ideia errada de que se eu fiz algum mal numa outra encarnação, eu vou sofrer o mesmo mal. Não necessariamente, porque a lei do perdão vigora. E se você for perdoado, eu posso ter cometido um crime numa encarnação posterior, não necessariamente eu também vou ser morto da mesma maneira que eu matei alguém. Porque existe o perdão. E aí eu posso ser perdoado. E essa é a lei do amor. Porque senão nós estaríamos sempre num círculo vicioso. Nós nunca iríamos sair desse círculo. Porque se eu fiz um mal, alguém vai me fazer o mal na outra encarnação, consequentemente eu vou ter que fazer também numa outra, e a gente criaria um círculo vicioso. Não. E é a lei exatamente do amor e do perdão que quebra esse círculo.
com que faz com que nós possamos ser perdoados e talvez nem sofrer os efeitos do mal que nós cometemos, né? Boa noite. Obrigada a todos. Bom, nós vamos agora passar para as nossas vibrações. E logo em seguida, nós teremos os trabalhos de passe. Vamos então mais uma vez cerrando os nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos doar agora um pouquinho do nosso amor para todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar por todos os que se encontram nos asilos, pelos velhinhos abandonados, pelas crianças que se encontram nas ruas. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, por todos aqueles que não compreendem ainda que o Pai é amor, é perdão. Vamos vibrar especialmente por todos aqueles nossos irmãos que estavam nesse acidente, no avião, para que eles possam ser amparados pelos nossos amigos espirituais e que tenham as suas dores amenizadas. Pai, a Ti agradecemos todas as oportunidades de redenção recebidas. Embora muitas vezes não compreendamos as razões e os motivos que levam a um triste reajuste, eles existem e é importante que aceitemos. Os sofrimentos, meus queridos, muitas vezes são o bálsamo que nos curarão as feridas. Pai, obrigada por cada percalço em meu caminho, que muitas vezes me desviará de caminhos ainda mais tortuosos. Obrigada, Pai, pela oportunidade bendita da reparação. Que seria, Senhor, de nós se não pudéssemos reparar os nossos erros? Obrigada, Senhor, pelo lenitivo do esquecimento, através do qual podemos reabilitar junto àqueles com os quais erramos. Pai de amor e bondade, derrame suas bênçãos de amor sobre toda a humanidade, hoje tão carente de fé e carinho. Ilumine, Senhor, nosso querido planeta, que nos acolhe em seu seio como mães amantíssimas. Leve fé, Senhor, ao coração daquele que sofre e não compreende que a dor de hoje será o refrigério da alma amanhã. Que possa, Senhor, brotar no coração de cada homem a semente de amor e que ela cresça e frutifique, gerando tantos frutos que, por sua vez, também reproduzirão, gerando mais e mais frutos. E quando todos estes frutos estiverem espalhados pelo planeta, o homem, enfim, conhecerá o reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, luz, compreensão e fé. Que o amor de Deus, nosso amantíssimo Pai, se derrame sobre todos nós. Que assim seja. Bom, nós vamos agora passar aos passes. Aqueles que vão receber passe podem continuar em seus lugares. E boa noite a todos e obrigado pela presença de todos.